Olá, gente querida! Estamos juntos mais uma vez neste sábado, dia 18 de abril, meditando o Santo Evangelho de hoje, que é de Marcos, capítulo 16, versículos 9 a 15. Depois de ressuscitar na madrugada do primeiro dia após o sábado, Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual havia expulsado 7 demônios. Ela foi anunciar isso aos seguidores de Jesus, que estavam de luto e chorando. Quando ouviram que ele estava vivo e fora visto por ela, não quiseram acreditar. Em seguida, Jesus apareceu a 2 deles com outra aparência, enquanto eles estavam indo para o campo. Eles também voltaram e anunciaram isso aos outros. Também a estes não deram crédito. Por fim, Jesus apareceu aos 11 discípulos, enquanto estavam comendo. Repreendeu-os por causa da falta de fé e pela dureza de coração, porque não tinham acreditado naqueles que o tinham visto ressuscitado. E disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Está aí, meus irmãos, minhas irmãs, o texto bonito desse Evangelho de Marcos. Alguns comentários importantes para a nossa meditação. A primeira coisa, certamente muitos de vocês sabem, esse texto do capítulo 16, do versículo 9 até o versículo 20, é um texto que foi acrescentado por algum discípulo de Marco, pela comunidade marcana. É bonito ver como a comunidade cristã faz o evangelho crescer de algum modo. Portanto, embora não seja um texto autenticamente marcano, de Marcos, mas muito cedo já foi aceito pela comunidade cristã como texto inspirado e, portanto, se tornou um texto canônico. A segunda coisa importante, a estrutura. A estrutura é muito simples. O texto é um sumário de 3 aparições. A primeira, a Maria Madalena. A segunda, aos 2 discípulos de Emaús. E a terceira, aos 11 discípulos reunidos em casa durante uma refeição. Marcos, digamos, a comunidade marcana, não narra propriamente dita a aparição do ressuscitado. O objetivo fundamental é dizer aquilo que está no final do versículo 11, no final do versículo 13 e aquilo que está no versículo 14. O esquema é muito simples. É o primeiro dia da semana, já sabemos o que isso significa. É o domingo, o dia do Senhor, o nascimento de uma nova era, de uma nova humanidade, de uma nova etapa da história da salvação. Jesus aparece a Maria Madalena. Ela é caracterizada como aquela da qual Jesus expulsou 7 demônios, revela aqui alguma doença ou até mesmo alguma possessão demoníaca. Ela anuncia isso aos discípulos. Os discípulos continuam de luto e chorando. E a conclusão é: eles não quiseram acreditar. Esse é o esquema que Marcos quer apresentar. Narrativa da aparição do ressuscitado, testemunho da aparição do ressuscitado, conclusão: eles não quiseram acreditar. Versículo 12, o texto trata da aparição de Jesus ressuscitado aos 2 discípulos de Emaús, enquanto caminhavam para a aldeia de Emaús, que está a 12 quilômetros de Jerusalém, uma aldeia eminentemente rural. Conclusão, no final do versículo 13, eles não deram crédito. Os discípulos, os apóstolos, mesmo tendo ouvido a narrativa dos discípulos de Emaús, não deram crédito. O versículo 14 é ainda mais expressivo. Jesus aparece aos 11 e Jesus
repreende a falta de fé, a dureza de coração, porque eles não tinham acreditado naqueles que o tinham visto. Perceba o esquema. Testemunho do ressuscitado, não acreditaram. Testemunho da ressurreição, não deram crédito. Testemunha da aparição do ressuscitado, falta de fé e dureza de coração. O que é fundamental e importantíssimo no texto de hoje é a conclusão dele no versículo 15. Ide pelo mundo inteiro e anunciai o evangelho a toda criatura. É a universalidade da missão. Isso também está presente em Mateus 28, de 16 a 20, e em Lucas 24, de 46 a 49. Algumas lições importantes, então, para nós no dia de hoje. A primeira, a comunidade de Marcos, provavelmente Marcos escreveu para comunidades cristãs de Roma, entre os anos 66 e 70 aproximadamente. Marcos é o primeiro evangelho escrito, mais antigo do que Mateus, Lucas e João. Mas é bonito ver como a comunidade marcana, muito cedo, faz o evangelho crescer. Na sua Bíblia, leia como terminaria o evangelho de Marcos no versículo 8. Marcos 16, 8, leia na sua Bíblia como terminaria. A comunidade então percebeu que precisaria acrescentar algo. Também a nossa tarefa hoje, não mais escrever e acrescentar nada aos evangelhos, mas é preciso fazer o evangelho crescer. A interpretação, a hermenêutica, a atualização, coligar o evangelho com a vida. É preciso fazer o evangelho crescer. Segunda coisa, a aparição do ressuscitado não é uma coisa de gente psicótica, alterada psicologicamente, gente que está alucinada, gente que é fanático religioso. Não. Há uma objetividade nas aparições do ressuscitado. E essa objetividade é uma relação existencial com a força vivificadora do Cristo ressuscitado. Não roubaram o corpo de Jesus. Ele está vivo e ressuscitado e cria com os seus discípulos uma relação nova e existencial. Terceiro, é importante perceber a dureza de coração dos discípulos, que é também a dureza dos discípulos e discípulos de todas as épocas. É a nossa dureza em acreditar e acolher a palavra de Deus. E, finalmente, quarto, a universalidade da missão. A missão é importante no nível local, na sua família, na sua comunidade eclesial, mas é importante nunca perder de vista que Jesus também tem o horizonte de uma missão universal, ad gentes, a todos os povos da face da terra. Há muitas pessoas que nunca ouviram falar no nome de Jesus. A missão ad gentes, além de fronteiras, a missão na Amazônia é importantíssima, mas também a missão na África, na Ásia. A Europa tem se tornado terra de missão. Mais e mais a igreja precisa pensar essa missão miúda e cotidiana no ambiente de trabalho, nas comunidades eclesiais, nas famílias, mas nunca esquecer essa dimensão da missão além fronteiras. Há muitas pessoas, milhões de pessoas, que nunca ouviram falar de Jesus Cristo. É tarefa nossa a missão ad gentes, universal e além fronteiras. Deus os abençoe e os guarde. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.